Olá, muito boa noite. Estamos quase a começar aqui o nosso direto. Olá, muito boa noite. Então, o meu nome é Luís André e eu hoje venho aqui fazer um direto a falar acerca de como 6 passos como nós podemos construir uma carreira começando em part-time. Eu tenho 33 anos, sou empresário desde os 19 anos de idade, que tenho negócios próprios e o que tem acontecido é que eu vou partilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência em relação a como nós podemos começar na realidade uma carreira, a desenvolver uma carreira começando com part-time. Eu vou falar na primeira pessoa porque eu passei por esse processo, não é uma questão de ler ou de ouvir falar histórias. Eu vou falar na primeira pessoa. Na verdade, eu já tenho negócios há mais de 14 anos, como já frisei, e a atividade da qual eu hoje desenvolvo como única fonte de rendimento, na verdade eu vim a conhecer através de uma necessidade que muitas pessoas conhecem, uma necessidade de ajudar-me a controlar o peso. Depois, mais tarde, encontrei outra necessidade, que foi identifiquei a necessidade da falta de tempo para a família, porque o negócio que eu tinha, na verdade, saía de casa às 4 da manhã e, na realidade, chegava a casa às 8h30, 9 da noite. E um jovem com 26 anos, quando na verdade tem tudo aquilo que deseja, carro, casa, na verdade não tem tempo para a sua família, então também se torna desafiante e comecei a sentir um vazio enorme que me fez, de alguma forma, procurar uma alternativa. E naquele momento eu tinha já negócio próprio, já há alguns anos, então fez-me procurar uma alternativa que eu pudesse desenvolver a part-time no início, mas que dali uns anos me pudesse gerar um rendimento que fosse crescente e não dependesse só de mim, porque eu de profissão eu tinha um negócio de pão e bolos, tinha uma distribuição e hoje trabalho na área da nutrição. Vou partilhar com vocês a minha experiência, vou dar 6 passos que para mim foram fundamentais para que hoje eu tenha uma carreira crescente. Na verdade já lá vão alguns aninhos que eu estou a desenvolver esta atividade atual e então muitas das vezes a grande pergunta que fica é como é que nós às vezes procuramos um part-time ou na verdade procuramos um rendimento extra, ou na verdade procuramos algo que nos ajude a completar aquilo que nós ainda não conseguimos com a nossa carreira profissional, com aquilo que nós desenvolvemos hoje em dia. Então muitas das vezes a insatisfação com o rendimento, ou seja, não ganhamos o suficiente para aquilo que nós desejamos, ambicionamos, precisamos, necessitamos. Outras das vezes é que queremos umas férias para nós, umas férias para a família, ou muitas das vezes para pagar contas extras, ou então para algum hobby, quando nós também temos algum hobby também tem alguma despesa. Então, na verdade, a maior parte das pessoas procura um rendimento extra com essa necessidade e com essa vertente. Alguns também não gostam daquilo que fazem, há outros que na realidade também não se identificam com o chefe, não se identificam com a filosofia das empresas. Então há muitas pessoas na verdade a necessitar de um part-time. E também há muitas pessoas, com esta situação da pandemia em que nós passamos, na realidade também acabaram por procurar uma fonte de rendimento, porque a fonte de rendimento para a qual eles tinham, com esta situação, ficou completamente, ou seja, caiu, foi despedida, as empresas entraram em layoff e etc. Se és alguma dessas pessoas, podes comentar, não tem problema. Se conheces alguém, provavelmente deves conhecer algumas pessoas que passaram por essas situações ou que estão a passar por essas situações, e algumas também podem passar no futuro. Se calhar provavelmente vão chegar à empresa e quando elas forem para abrir portas, se calhar já não vão abrir portas porque entraram em layoff. Então muitas pessoas procuram um rendimento nessa vertente. Eu não procurei esta oportunidade que eu desenvolvo por uma questão de necessidade, foi uma questão de necessidade, não foi por uma questão de necessidade por falta de rendimento. Felizmente a minha atividade estava de vento em popa e eu acabei por despassar exatamente porque eu comecei a construir uma carreira em part-time que me ajudou a levar a um patamar que me permitiu poder abdicar do meu negócio, do outro negócio que tinha, para me dedicar exclusivamente a este. E eu vou-te passar 6 passos da minha experiência. Talvez não concordes com tudo, eu compreendo perfeitamente, talvez também estejas aí desse lado e também tenhas alguma experiência, e eu acredito que existe sempre 3 realidades. Existe a nossa realidade, existe a realidade de quem partilha e existe a realidade real. Então, o que é certo muitas vezes é um pouco vago, porque o que para nós é uma realidade, para outra pessoa pode ser outra. Então, eu vou passar a minha verdade, vou passar a minha experiência de eu ter passado. Então,
que eu te vou passar é o primeiro passo dos 6 passos para construir uma carreira começando a desenvolver em part-time, é o desejo ardente por algo. E o desejo ardente por algo quer dizer o quê? Que começamos a desenvolver aquela atividade com um determinado objetivo, ou seja, eu pretendo desenvolver aquela atividade porque vai-me gerar um determinado rendimento ou vai-me gerar uma determinada sensação, reconhecimento, seja lá o que o objetivo for, porque nem sempre é o rendimento. Eu, por exemplo, uma das vertentes que eu desejei foi a liberdade. Então, eu desejava liberdade. Não corria atrás de rendimento, mas desejava liberdade. Então, eu tinha um desejo ardente por liberdade. Há pessoas que têm um desejo ardente por ganhar mais, há pessoas que têm um desejo ardente por uma casa, há pessoas que têm um desejo ardente por um carro, há pessoas que têm um desejo ardente por passar umas boas férias com a família como nunca passou. Não importa. O primeiro passo que eu considero fundamental e essencial é o desejo ardente por algo que aconteça algo. Então, na verdade, não importa o que é aquilo que tu desejas, é aquilo que tu sentes, porque a tua realidade é a tua realidade, a minha realidade é a minha realidade, então eu acredito que todos nós estamos certos naquilo que sentimos. Então, o que eu acredito é que o primeiro passo para nós começarmos a desenvolver uma carreira, começando em part-time, é um desejo ardente sobre que aconteça uma determinada coisa e isso tem que estar bem claro. Não basta começar só por começar, é necessário começar com um determinado objetivo de atingir aquela determinada sensação. O segundo passo que eu considero fundamental é ser ensinável. Porque muitas das vezes, quando nós começamos uma nova atividade, vamos para um novo emprego ou etc., na verdade, muitas das pessoas às vezes vêm com hábitos antigos, hábitos que vêm da experiência passada, que é ótima, mas que o levou ao ponto onde está. Então, o ser ensinável é fundamental para começar a desenvolver-se, a vontade de aprender, a vontade de ganhar capacidades para poder ter mais habilidades e capacidades de ajudar mais pessoas com o serviço ou com o produto, com aquilo que a pessoa faz. Então eu considero que é fundamental a pessoa ser ensinável, porque é preciso muitas das vezes aprender com as pessoas que são mais bem-sucedidas naquela área, mas não no ponto em que elas estão hoje, no ponto em que elas começaram. Então, o terceiro ponto destes 6 pontos eu considero que é permitir experienciar-se. E permitir experienciar-se é permitir o quê? Nem tudo o que a gente faz pela primeira vez vai correr bem. Então nós temos sempre a tendência de planejar algo e não precaver os desafios, que algumas pessoas chamam problemas. Eu considero que são oportunidades de crescimento. Eu considero que são momentos de aprendizagem que nós temos durante os nossos percursos de vida, e tal e qual também como nesta experiência. E nada acontece por acaso e as coisas não acontecem quando nós queremos. As coisas acontecem quando nós, na realidade, estamos preparados para que elas possam acontecer. Então, o terceiro passo, permitir-se a experienciar, permitir-se mesmo, a palavra errar, para mim não tem um peso mau, para mim tem um peso bom, é apenas um feedback, uma experiência, um acontecimento que me levou a ter uma sensação de eu aprender que não era aquilo que eu queria, ou daquela forma que eu devia de fazer. Então, lembrem sempre que os excelentes profissionais que são hoje, um dia começaram como amadores. Então, na verdade, são os excelentes profissionais, muitas das vezes, para não dizer sempre, são aquelas pessoas que mais vezes erraram, mais vezes falharam, mais vezes tentaram, mas que na verdade tanto tentaram que ganharam as capacidades suficientes para conseguir. Então, o terceiro passo que eu acho que é essencial é permitir-se a experienciar, permitir-se dar a oportunidade de passar pela sensação da vitória e também passar pela sensação de, às vezes, de algumas coisas que nós fazemos que não vão a favor daquilo que nós planeamos e às vezes até vai muito acima daquilo que nós planeamos. Então, como eu estava a falar, é fundamental. E a quarta forma, ou seja, o quarto que eu considero fundamental é procurar a forma como se adaptar. E o que é esta coisa, procurar a forma como se adaptar? Muitas das vezes é necessário, quando nós começamos uma atividade ou quando nós começamos um negócio a part-time ou etc., é necessário nós conhecermos bem as histórias das pessoas que são muito bem-sucedidas naquela área. E muitas das vezes nós identificamos com uns, não se identificamos com outros. E muitas vezes é necessário se adaptar. Adaptar-se o quê? A nossa realidade mais próxima da realidade daquelas pessoas quando elas começaram. Porque, na verdade, quando nós começamos algo, não começamos com o nível de treino nem com o nível de preparação para que possamos ser altamente bem-sucedidos.
Lembre-se, o Bobby Coelho treinou 4 anos para correr apenas 9 segundos. Então, o sucesso não vem do dia para a noite. Então, é essencial, nós, em qualquer que seja a atividade, nós procurarmos adaptarmos com a nossa experiência e adaptar o conhecimento que nós vamos recebendo à nossa realidade e poder aplicar. Eu acho que é fundamental este quarto passo. Portanto, todos eles estão seguidos e são fundamentais. E que também é preciso entender e aprender com o fracasso. O fracasso, como eu digo, é um pouco parecido com o erro, mas tem a ver com o momento, tem a ver com o acontecimento, não tem a ver connosco. Então, há momentos e há sensações que ou experiências passadas ou crenças limitadoras que nós podemos ter que às vezes nos faz cometer o mesmo erro. Então, às vezes é necessário também passar por isso para aprender. Não fazer para que isso aconteça, mas naturalmente às vezes as coisas também acabam por acontecer, mas nunca desistir. Então, só não consegue na realidade quem desiste. E o quinto passo eu considero que é aquilo que muitas das vezes as pessoas às vezes começam, mas muitas delas desistem, que é o sucesso de um dia para a noite, por vezes leva alguns anos. Então, não é hoje que a pessoa começa e amanhã tem resultados. Não é assim que as coisas acontecem. É necessário, às vezes, darmos o tempo suficiente para nós nos desenvolvermos, para nós termos a capacidade de ajudar mais, a capacidade de servir mais pessoas, a capacidade de desenvolver conhecimento e desenvolver as capacidades que nós necessitamos para atingir aquilo que nós precisamos. Então, sucesso do dia para a noite, por vezes, leva alguns anos. Se vocês virem as grandes histórias em várias áreas, na realidade é o que isso acontece. Por vezes levam alguns anos a construir, a lapidar as pessoas profissionais que são hoje. Então, há aqui pessoas a entrar e o tema deste direto, na realidade, são os 6 passos como a pessoa pode construir uma carreira começando em part-time. E este é o quinto passo, que é, na verdade, o sucesso de um dia para a noite, muitas das vezes pode levar alguns anos. Eu considero em qualquer atividade, em qualquer área, em qualquer empresa que a pessoa seja colaboradora, a consistência é a melhor amiga e a melhor arma do sucesso e de ganhar capacidades. Porque muitas das vezes o que acontece é quando nós estamos num patrão, temos um emprego, ou somos colaboradores numa empresa, não gosto da palavra empregado, gosto da palavra colaborador, as pessoas normalmente cumprem horários. E depois quando as pessoas começam a desenvolver uma atividade em part-time, na verdade já não cumprem horários. Já começamos com a atitude de patrão. Então, esta também é uma das vezes grandes desafios, grandes oportunidades. Eu costumo sempre dizer que muitas das vezes nós vemos as pessoas altamente bem-sucedidas, mas não tivemos a capacidade de ver os tomos que elas deram durante esse percurso. E às vezes é essencial também perceber, porque nós na realidade não aprendemos só com as pessoas que são altamente bem-sucedidas. Acabamos na vida por aprender com todas as pessoas. Então, o 6º passo que eu considero que é a cereja no topo do bolo é nós próprios construirmos os 6 passos, ou seja, o 6º passo é nós próprios construirmos a credibilidade para começar a ser uma referência na nossa área. Então, eu considero este passo que é o acimentar da nossa confiança perante o nosso cliente, perante o serviço ou perante o produto que nós acabamos por levar ao mercado. Então, a credibilidade é algo que leva, por vezes, meses ou anos a construir. E há uma coisa que muitas das vezes afeta algumas pessoas, que é, muitas das vezes começa uma atividade, tem uma ideia de um negócio e as primeiras pessoas que falam normalmente é com a família. E às vezes a família, acredito sempre que as pessoas digam as coisas com as melhores intenções, mas muitas das vezes também dizem as palavras que acabam por tirar a coragem da pessoa começar. Então, apoiar-se na própria opinião, apoiar-se naquilo que a pessoa acredita fazer, porque muitas das vezes nós temos uma capacidade de ver as coisas diferentes. Não tem a ver que sejam melhores ou piores, tem a ver a capacidade de ver as coisas diferentes. Então, o construir credibilidade é não permitir também que ninguém, nada nem ninguém, no processo, faça com que nós percamos a visão que nós pretendemos. Costumo sempre dizer
quando os nossos sonhos são muito altos ou um bocadinho de acima da média das pessoas que nos rodeiam, por vezes é melhor estar calado, por vezes é melhor de alguma forma guardar para nós isso e lembrarmos sempre de partilhar com o mínimo de pessoas possível. Então este sexto ponto de construir a credibilidade para começar a ser uma referência leva com que muitas das vezes nós necessitamos daquilo que nós fazemos, do serviço ou dos produtos, gerarem um resultado, gerarem com que as pessoas que utilizam, com que as pessoas que experienciam ou com o serviço que nós fazemos, as pessoas possam ter, na verdade, possamos começar a ser uma referência, que essas pessoas possam nos referenciar pelo aquilo que nós fazemos ou pelo produto que nós comercializamos. Então, o começar a ser procurado é quando a nossa credibilidade começa a ser, quando nós começamos a crescer com a nossa credibilidade, quando começamos a ser uma referência, nós começamos a ser procurado pelos amigos do amigo ou pelos amigos das pessoas que nos conhecem. E, na verdade, também dar a conhecer a todas as pessoas que nos rodeiam aquilo que nós fazemos. Também é fundamental que as pessoas à nossa volta, todas elas saibam aquilo que nós fazemos. É fundamental para que nós possamos construir uma credibilidade e que possamos ser uma referência na nossa localidade, na nossa rua, na nossa vila, na nossa cidade, ao nosso redor. E quando menos esperamos, as coisas começam a acontecer. Começamos a colher os frutos e eu lembro-me sempre, quando nós começamos qualquer atividade, quando nós começamos um negócio, a filosofia do agricultor. Então, um agricultor, muitas das vezes o que acontece é que lança as sementes à terra, cuida, rega, corta as ervas daninhas, na verdade, cuida, sulfata, etc. E só por fim é que colhe e que vende. Então, daí nós precisamos ter os conhecimentos base, para que mais tarde nós começamos cada vez mais a dominar as técnicas, para que possamos saber a experiência máxima, para que possamos ter a máxima produtividade, ou seja, termos o máximo partido do nosso conhecimento, da nossa experiência que nós levamos ao mercado e da forma como nós as damos. Eu considero sempre que o maior investimento é o investimento em nós. Eu acredito que empresas só existem porque existem pessoas. Então, lembrando sempre disso, o nosso crescimento pessoal, o nosso rendimento jamais será superior ao valor que nós levamos ao mercado. Jim Rohn diz que o nosso rendimento jamais será superior ao nosso desenvolvimento pessoal. Eu, frisando isto para palavras comuns, né? Nós jamais ganharemos, os nossos rendimentos jamais serão proporcionais ao valor e à capacidade que nós vamos ao mercado. Então, muitas das vezes é necessário pensar nisso. Se nós não ganhamos o suficiente é porque, na verdade, não conseguimos, na área em que nós estamos, ou na atividade que nós estamos, ou aquilo que nós estamos a exercer, possa não ser recompensado o suficiente, ou então porque nós não estamos a conseguir levar mais valor às pessoas, então daí o nosso rendimento ser mais baixo. Então, na verdade, os 6 passos que eu recomendo, que na verdade foram a minha própria experiência para começar a construir uma carreira a partir de um part-time, lembro e reforço que é o desejo ardente por algo. Então, como eu já frisei, é aquilo que te faz sentido para ti, o ser ensinável, o permitir experienciar, o procurar a forma como melhor se adaptar e lembrar que o sucesso não se desenvolve de um dia para o outro, leva alguns anos, e construir a credibilidade para começar a ser uma referência. Então, para mim são 6 passos fundamentais para qualquer pessoa se desenvolver e para qualquer pessoa possa construir um rendimento começando em part-time, porque foi assim que eu comecei. São 6 passos que para mim foram fundamentais, foram 6 etapas. Entre elas, lá pelo meio, posso existir mais algumas, mas mais à frente eu irei partilhar. Falando um pouco daquilo que eu faço atualmente, encaixando no tema que é o tema de hoje, então, como eu frisei, eu conheci esta atividade por uma questão de necessidade. Muitas das pessoas que aqui estão sabem, que têm aqui passado, dá para ver pelos nomes que conhecem aquilo que eu faço. Eu conheci a minha atividade por uma questão de necessidade. Eu e a Sandra, a minha esposa, na realidade tínhamos uma necessidade com a alimentação, que nos levou a ajudar a melhorar os hábitos alimentares e que fez com que cada um de nós eliminasse mais de 36 quilos. Na verdade foram 72 quilos eliminados em casa. Não tem a ver com o peso, tem a ver sim com a melhoria dos nossos hábitos alimentares. E mais tarde foi, como eu já tinha frisado lá atrás, foi a necessidade de ter mais tempo para a família, a necessidade de ter tempo para nós. Então foi isso que nos fez, de alguma forma,
desenvolver a atividade que nós começamos a desenvolver. E o que acontece é que esta atividade pode ser para todos, mas eu considero que nem todos são para esta atividade. Então, aqueles 6 passos que eu passei, acho que são fundamentais. Não é verdade absoluta, é apenas a minha experiência. Então, se fosse fácil, qualquer pessoa desenvolveria e qualquer pessoa tinha sucesso, tal e qual como em outra atividade. Na verdade, não é assim. Nem todas as pessoas que começam acabam por ser altamente bem-sucedidas. Isto é apenas uma pequena fasquia, na verdade, que realmente faz com que cresça, se desenvolva e tenha essa grande ambição. E há uma frase que me acompanha, e estas frases são célebres, né? Se sente que a sua vida está um caos, neste momento, isso acontece porque os nossos medos são ligeiramente mais fortes do que a nossa fé. Praticando é possível baixar a sua voz, do nosso eu assustado, e aumentar o som da sua voz, do nosso lado triunfador. A verdade é que todos os desafios por que nós passamos, todas as pessoas tóxicas que nos cruzamos e todas as dificuldades que enfrentamos foram a preparação perfeita para que nós tornamos as pessoas que somos hoje. Precisamos destas grandes lições para ativar os nossos tesouros, os nossos talentos e as nossas aptidões. Então, muitas vezes é preciso alguns grandes desafios na nossa vida para que nós possamos, de alguma forma, encarar e procurar e desenvolver atividades e competências dentro de nós. Para que nós possamos despertar o grande gigante cá dentro de nós. Nada foi por acaso, nada acontece por acaso na nossa vida, e eu considero que o desperdício é zero, porque muitas das vezes aprendemos tudo aquilo que nós vamos passando, que nós hoje somos o resultado de tudo aquilo que nós fizemos no passado, não é? E então, isso é aquilo que eu acredito, pode não ser aquilo que tu acreditas, mas é aquilo que eu acredito. E estamos exatamente onde devemos estar hoje, para dar início a uma vida de desejos mais ardentes, na verdade e na realidade. Uma vida que pode tornar um construtor de impérios e também alguém que o mundo, talvez até alguém que faça história. Então eu acredito que há muitas pessoas que nesta quarentena vão fazer história, há muitas pessoas que vão desenvolver capacidades e vão ter a capacidade de levar muito valor ao mercado com estes grandes desafios que nós estamos a passar. Eu acredito que essas pessoas se possam ser conhecidas nos próximos anos, porque há verdadeiras ideias que são desenvolvidas que acabam por adicionar muito valor às outras pessoas. E hoje nós somos o resultado do número de pessoas que nós ajudamos na nossa atividade. Eu hoje passei dos 6 passos, na verdade, o que eu acho importante. Eu estou disponível para falar contigo, se for essa a necessidade. Se eu te puder ajudar em alguma coisa, eu estarei disponível para te ajudar. Se sentires que alguma área da tua vida, na realidade, na área profissional especialmente, não estás bem, ou procuras algo que te incentive, motive e inspire, podemos falar, porque na verdade eu aos 26 anos de idade senti um vazio enorme. Já tinha negócio próprio, casa própria, carro próprio, então também tinha alguns brinquedos, alguns hobbies que eu gosto muito, e então, na verdade, senti um vazio enorme. Porquê? Porque muitas das vezes nós julgamos, eu pelo menos pensava que o ser materialista, na realidade, fazia-nos preencher. Então, mais tarde, vim a perceber que os bens materiais ajudam-nos a completar a felicidade, mas não são tudo. Os rendimentos não são tudo. Então, muitas vezes é necessário nós termos tempo para a família, é necessário nós termos alguma liberdade, é necessário que a nossa rotina não caia no dia a dia para apenas mais um dia, acordar de manhã para mais um dia. Então isso fez-me a mim correr atrás de uma coisa que é liberdade. Então liberdade a mim diz muito. Eu adoro ser livre, adoro não ter horários, adoro ser eu a construir o meu horário, permitir decidir a que horas acordo. E falando nisso, agora temos um mega desafio. Todos os dias nós acordamos mais cedo, de segunda a sábado. Nós temos um clube que acabamos por exercitar de manhã, bem cedo, na altura em que a maioria das pessoas estão a dormir. Nós treinamos às 5h30 da manhã, das 5h30 às 6h15. Podes estar a pensar, és louco,
é verdade. Então alguns loucos fazem alguma diferença. Então nós decidimos acordar para cuidar de nós naquela hora em que, na verdade, ninguém nos liga, o telefone não toca, não há e-mails para ler. Então, começando o dia a cuidar de nós, dá-nos um prazer enorme, uma conquista enorme. Então é isso que nós fazemos neste momento. Depois acabamos por meditar um pouco, algo que faça sentido para nós. Meditar não tem a ver com religião. Se não sabes, eu também não pensava o mesmo, mas há algumas pessoas que pensam que meditar tem a ver com religião. Não tem. Tem a ver com nós estarmos um bocadinho com nós próprios, porque nós hoje em dia somos muito tecnológicos, passamos muitas horas agarrados a um telefone, a comandos, a televisões, a serem altamente estimulados por tanta publicidade de rádio, televisão e etc. Então muitas vezes é necessário nós começarmos o dia conectados com nós próprios. E depois acabamos um bocadinho também por ler. Eu posso dizer que esta quarentena para nós foi um grande desafio, foi um grande momento de aprendizagem, foi um grande momento de crescer e nunca, eu na verdade não sou muito apaixonado por exercício físico, comecei a aprender a gostar e considero que é um dos pilares fundamentais do nosso bem-estar. Não tem a ver só com o exercício físico, tem a ver com o acordar e cuidar do nosso corpo, do nosso eu. Então eu acredito que quando nós cuidamos de nós temos mais capacidade de ajudar a cuidar dos outros. Então é isso que eu acredito, não tem a ver com, possa não ser aquilo que tu acreditas, mas é isso que eu acredito e nós temos desenvolvido essa parte que é acordar cedo, nós temos as nossas manhãs, que eu considero manhãs milagrosas, porque tem-nos dado um resultado incrível. Hoje acordei, era 5 e pouco da manhã, treinei, meditei, li, tomei o meu pequeno almoço delicioso. Se não sabes qual é um dos meus pequenos almoços, basta ir numa das minhas redes sociais e vais encontrar alguns pitéus que nós fazemos deliciosos todas as manhãs. Então, também vais encontrar. E depois começamos o nosso dia a desenvolver a nossa atividade, que hoje nos permite criar ou ajudar a pessoas a se cuidarem, a estarem melhores fisicamente, a estarem melhores psicologicamente, porque na realidade nós começamos a criar um grupo durante a quarentena, ou seja, este grupo tem 2 meses e na verdade já somos mais de 180 participantes que estamos super entusiasmados e alguns super motivados e inspirados, nem todos, tal e qual como em tudo, mas a maioria está super empenhada e com resultados muito acima da média em termos de bem-estar, em termos de energia, em termos de boa disposição, em termos de autoestima, em termos de autoconfiança. Um grupo super unido, um grupo super motivante. Então tem sido incrível o momento em que nós estamos a passar. E era isso que eu hoje queria te passar para ti. Se quiseres fazer parte, se quiseres ir treinar connosco, se quiseres ser desafiado a vir treinar connosco, então estou disponível para falar contigo, estou disponível para te enviar o link e para vir experienciar, não tem qualquer tipo de custo, basta vir, se gostares, gostas, se não gostares, tranquilo, sem problema, porque o nosso objetivo é adicionar valor à vida das pessoas que nos rodeiam. E com isso eu hoje termino e volto a frisar os meus 6 passos. O primeiro passo para nós construirmos uma carreira, começando a construir uma carreira a part-time, é o desejo ardente por algo. Segundo passo, ser ensinável. Terceiro passo, permitir-se experienciar. Quarto passo, procurar a forma como poder se adaptar. Quinto passo, o sucesso não vem do dia para a noite. Consistência, tá? E o sexto passo, construir a credibilidade para começar a ser uma referência na área em que desenvolves. A ti que estás aí desse lado, desejo-te uma noite abençoada. Desejo-te um bom descanso. Amanhã provavelmente vai ser um dia de trabalho para ti. Se estás de quarentena, podes vir treinar connosco. Se não estás, também podes vir treinar. Então lance-te esse desafio, porque nada melhor para nós sentirmos bem autoestima, autoconfiança, quando nós, na verdade, estamos bem, temos a capacidade de ajudar outras pessoas, muitas das vezes aquelas que estão dentro de casa, que possam estar a passar por algum desafio. Então, uma mentalidade positiva pode transformar vidas. Uma pessoa pode fazer a diferença no mundo, há várias que fizeram. Então, lembra-te disso, tu estás aí desse lado, não importa a idade, não importa o nível de escola que tens, importa é a tua vontade de aprender, de crescer, de desenvolver. E se tu tens ambições na vida, se tens sonhos, se tens projetos, desenvolve-os, porque nós nunca sabemos qual é o nosso último dia, o nosso último suspiro. Eu tenho muita fé em mim, não tem a ver com religião, e eu acredito que a nossa vivência tem a ver com o nosso estado de espírito, e quando nós somos positivos, quando nós somos proativos e quando nós nos sentimos tão bem, é muito mais difícil ou desafiante um corpo a adoecer, porque na realidade quando nós estamos bem,
psicologicamente é uma força mental inacreditável. Então desejo-te uma ótima noite, um bom descanso e se quiseres vir treinar connosco, fazeres parte da nossa comunidade super feliz e super ativa, basta-nos enviar uma mensagem a dizer eu quero e nós terei todo o prazer a falar contigo. Bom descanso, até amanhã e se quiseres vir treinar connosco podes ir.